Olá! Olá, Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo em Mente. Eu sou Paula Silvestre eu sou Eduarda Queiroz. e hoje nós estamos aqui com um convidado super especial, que é o Paulo Porto. Ele é procurador do município e ele vai falar um pouco para a gente como funciona essa coisa de funcionário público, né? Vou aproveitar que a gente está agora nessa onda de concursos que foram aprovados e tal. E você precisa saber que não é tão fácil assim, né? Passei no concurso, posso fazer o que eu quiser e tal. Não é assim, né, Paulinho? Paulinho, porque não tem como, né? Mas, por favor, a mesa é sua, seja muito bem-vinda. Pode ser Paulinho, sim, até porque a gente está aqui, subentende-se que num ambiente informal, não é? É informalmente formal, eu poderia dizer. E o podcast, eu acredito que o podcast é o novo rádio, né? É o rádio da modernidade. Eu sempre fui apaixonado por rádio, ainda sou. E na época em que exerci cargos nos quais eu tinha essa amplitude do acesso à imprensa e de me comunicar com o público através das mídias, a que eu mais gostava era o rádio. Eu sempre gostei muito do rádio. Muito bem colocado, Paulinha. Ela me chamou... Interessante que nós somos xarás no diminutivo, né? Nós somos xarás no diminutivo. E o interessante, Paulinha, que foi uma colocação muito, muito bem-vinda, o servidor público. O que é o trabalhador do setor público? É um trabalhador, só que com a diferença de que o patrão dele, ele não é individualizado, não é uma pessoa, é um ente. Ou o Estado, ou o município, ou a União. Ou o governo federal, ou o governo municipal, ou o governo estadual. E a forma de ingresso, em regra, claro, existem pessoas que trabalham no serviço público sem que tenham prestado concurso, mas a forma de ingresso, em regra, é esta. Muita gente vive se preparando para concurso público, geralmente por conta da estabilidade. Exatamente. O funcionário público, ele tem uma garantia, um direito que o funcionário da iniciativa privada não tem. Na iniciativa privada, o patrão pode acordar de mau humor, com a dor no dedão do pé, e olhar para a tua cara e dizer, eu não estou mais afim que você fique aqui, e ele entrega as tuas contas. Né? No serviço público, não pode ser assim. Então quer dizer que o funcionário público pode fazer o que quer? Não, ele não pode fazer o que quer. Muita calma nessa hora, né? Não é assim não, peraí. Muita, né? Muita calma nessa hora. Porque existem uma série de deveres, uma série de obrigações que o servidor público ele tem que estar sempre em dia para que não acabem ocorrendo implicações outras que pode chegar até a demissão. Tem gente que na verdade isso foi um mito, né, que se formou, de que funcionário público, eu sou concursado, não vou perder meu cargo nunca. Tô ali uma vez, entrei e acabou-se, né? Poxa vida. Mito, né? Pois Mito, viu? Mito. Nem o presidente da República pode pensar assim, né? Isso. Né? A Dilma que o diga. É verdade. O Collor também, E a né? gente Exatamente. entregando a idade, mas tudo bem. Mas tudo bem. Eu não, não eu era lembro. criança, eu. Pra falar a verdade, eu nem lembro. Eu acho que- Eu estudei nos livros de história Meu sobre o pai Collor. me contou. É isso aí. Pois é. Então, interessante, né? Porque realmente as pessoas acham que tem estabilidade, entrei, pá. E não é assim que funciona. Então, tem um órgão que fiscaliza o trabalho do funcionário público, não é isso? Como é que funciona? Esse é um dos seus trabalhos, né? Uma das suas atribuições dentro da Procuradoria. Explica pra gente como é que funciona isso. É isso mesmo. Ótima pergunta. Existe a fiscalização externa e a fiscalização interna. Todo órgão público é fiscalizado externamente através do poder legislativo. As câmaras de vereadores no âmbito municipal, as assembleias legislativas no âmbito dos estados e o Congresso Nacional no âmbito da União. Estes órgãos, por sua vez, são assessorados pelos tribunais de contas. Ou seja, é muita gente aí já em cima do servidor público. Opa, o que é que você está fazendo? Se não cumprir o seu dever, pode responder por isso, por assado, assim e daquela outra forma. E existe também a fiscalização interna. A fiscalização interna se dá através das procuradorias e das controladorias. Todo órgão público onde existam pessoas vinculadas a ele possui o seu órgão de fiscalização interno. E eu exerço a Procuradoria Municipal já há alguns anos, sou procurador municipal de carreira, concursado,
e atuo, além de outras áreas, na área da fiscalização dos servidores públicos do município. Ou seja, desde que o servidor realize uma conduta que seja indevida com as suas responsabilidades, ele pode responder através de um negócio que a gente chama de PAD, Processo Administrativo Disciplinar. E a grande verdade é que esses processos, eles nunca param. Nunca param. As pessoas, elas acabam descumprindo seus deveres, infelizmente. Isso é recorrente. Me dê exemplos aí do que é que pode gerar processos como esse. Assim, eu vou dar exemplos não fictícios, exemplos reais, que eu me deparo no dia a dia. São muito frequentes discussões acaloradas entre os funcionários no ambiente de trabalho. Discussões também nas mídias sociais entre eles. Nós temos também casos de servidores que já foram às vias de fato. Insubordinação grave, tudo isso que eu estou falando está na lei. Injúria, incontinência ou insubordinação grave. E temos também o absenteísmo, que é a falta grave. Você se abster do trabalho durante uma semana, 15 dias. E não justificar. Naturalmente que a lei não permite isso. E o indivíduo que assim o faz, ele pode responder a um processo administrativo disciplinar que pode culminar com a maior de todas as penas, que é a demissão. E eu posso garantir para vocês que eu já presenciei muitas demissões. Eu não afirmo isso com satisfação, com plenitude. Muito pelo contrário, né? Sempre que isso acontece, a gente sabe que tem um porquê, uma causa bem grande atrás disso tudo. É importante saber disso, porque assim, eu como leiga no assunto, né, eu nunca tinha ouvido falar em demissão de servidor público, pois é. Nunca tinha ouvido falar. Então, ocorre... Mas de presidente da República já, né? Já meu pai me contou de Collor, né? E eu, quando criança, Dilma também. E Paulinho, você falou assim, discussões acaloradas, inclusive nas mídias sociais. Então, quer dizer que isso também pode dar processo administrativo? Dê um exemplo, como assim? Sim, sem dúvida alguma. Eu vou citar histórias aqui, mas, claro, não vou citar nome de ninguém, é no mínimo antiético, né? Claro. Eu lembro de uma história de um funcionário que agrediu verbalmente pelo seu Instagram a sua superior hierárquica. Ele começou a xingá-la, fazendo uso de xingamentos próprios do acirramento político. Né? A gente nem precisa aqui individualizar as preferências de cada um, mas ele foi lá no Instagram, né, num belo dia, sei lá... Acordou de mau humor. Não sei se estava tomando um vinho, uma cerveja, eu não sei como é que ele estava naquele dia, eu sei que ele estava mal, sem dúvida alguma. Para fazer isso, você tem que estar mal. E ela publicou uma foto, normalmente, como todo mundo faz, e ele lá embaixo nos comentários disse, sua filha disso, sua filha daquilo... No ambiente de trabalho você não é boazinha assim, é por aí. Coisas desse tipo. Que seria crime, né? Crime independente de ser servidor público. Aí, no caso, ele foi investigado por ser servidor público. Mas num caso normal, se fosse eu com Paulinho, uma coisa assim, haveria um processo, né, criminal, né, por injúria, né, você tá xingando, né? Então... Sim, bem colocado, Duda. Ele respondeu não só administrativamente, como sendo funcionário público. Ele respondeu também criminalmente. Porque você xingar alguém, seja por qual meio for, não é só pelo Instagram, não é só pela internet. Né? No tete a tete, no cara a cara, talvez seja pior ainda. Né? É você xingar alguém, naturalmente você acaba incorrendo nos chamados crimes contra a honra, que estão previstos lá no Código Penal. Isso. Pode ser injúria, calúnia ou difamação. Ele respondeu pelo crime de injúria e ele respondeu também administrativamente. E tem uma lei, todo setor público que organiza os seus funcionários, ele tem uma lei que rege os direitos e deveres de cada um, isso se chama de estatuto. E o estatuto do servidor, dos servidores do município de Campina Grande, ele prevê que xingar alguém gravemente na relação do ambiente de trabalho é caso para demissão. E assim aconteceu, infelizmente.
Você lembra de algum caso bizarro, assim, que você fala assim, eu não acredito que eu vou ter que punir, essa pessoa fez isso, eu não acredito. Lembro, sim, infelizmente, e quando eu falo... Vai que, né? Bom. É engraçado, mas é trágico também, sabe? Essa história que eu vou contar para vocês. Eu dei essa suspirada porque eu tenho que pensar como falar para não ficar para não ficar uma coisa bem revelada, tá? Um funcionário do município que exercia, ainda bem que ele não está mais, nesse caso eu disse ainda bem. Ainda bem que ele não está mais nos quadros da prefeitura. E ele exercia, não era um cargo qualquer, era um cargo importantíssimo, importantíssimo. Ele tinha uma prática recorrente de conduta machista e desrespeitosa. Ele xingava e tratava as suas funcionárias de trabalho, sendo do mesmo nível hierárquico ou não, sempre com palavrões. Sempre com palavrões. Nossa. Mas só com mulheres. Machista, Só com mulheres. A gente não precisa nem ser especialista, né? Eu não sou especialista das ciências biológicas e não sou médico, apesar de admirar muitíssimo a carreira e a profissão de vocês. São duas profissões assim que me chamam muita atenção. É a psiquiatria e a psicologia. Que eu sempre digo o seguinte, juntando com a carreira artística, são assim as minhas 3 paixões. Ou seja, eu tô mais ou menos num lugar meio deslocado, onde eu não queria estar. Né? Se bem que nunca é tarde, né? Sei lá. Não. Eu ainda vejo Paulinho assim na Globo, em Hollywood. Um dia... Aí, vamos ver. Eu pensei com esse exemplo aí, eu só pensei em Freud. O que é que esse homem passou com a mãe? Olha... Agora eu fiquei curioso. Assim? Porque se é um problema só com mulheres, então veio de algum problema com a mulher. Então, aí Freud já bota, né? Freud normalmente já arremete a quem é o primeiro amor, né? Quem pode ter sido, né? Supostamente, poderia ter sido alguma relação com a mãe que frustrou muito ele, que ele desconta nas mulheres. E eu lembro muito bem do processo, não faz tanto tempo, foi no pós-pandemia. Acho que até a gente pode falar sobre isso aqui. Esses processos envolvendo pessoas com transtornos mentais diagnosticados, eles deram um salto assim na pandemia. E no pós, mais ainda, até hoje. Hoje mesmo eu lembro de ter despachado um processo de um servidor que não estava mais conseguindo ir ao trabalho e ele trouxe um laudo de um profissional particular que dizia suspeita daquela a famosa síndrome de burnout. Burnout, isso aí. Que é a aversão ao trabalho, não é isso aí? É o estresse, né? E por coincidência, eu assinei esse despacho hoje, quando eu vim para aqui conversar com vocês. Eu lembro muito bem do processo dessa pessoa. Eu ia dizendo a profissão dele aqui, quase que eu dizia. Eu lembro muito bem do processo dessa pessoa. E ele dizia que era casado e eu ficava imaginando, poxa vida, como que ele deve tratar a esposa dele? Porque eram horríveis assim, as palavras que a gente encontrava no processo, a forma como ele se dirigia, principalmente a funcionárias de hierarquia inferior à dele. E aí já entra outro problema seríssimo, gravíssimo, que a gente também se depara bastante no nosso trabalho, que é o assédio moral no ambiente de trabalho. O assédio moral associado ao machismo, infelizmente, virou assim uma coisa louca. É muito, muito frequente, muito rotineiro. Caramba, frequente, rotineiro mesmo. Assim, eu acho que é a cultura nordestina, né? Já melhorou, já evoluiu muito, mas a cultura nordestina é machista, né? Porque vem do coronelismo, vem tudo isso. Aí eu acho que assim, tem pessoas que ainda tá ali enraizado. Mas é o tempo que vai desconstruindo isso. Melhoramos muito, né? Mas ainda existe muito machismo, aqui no Nordeste, infelizmente. E falando de machismo, eu lembro, já estou lembrando de outro caso aqui agora.
de uma funcionária que acredito que foi esse sim o caso mais grave que eu me deparei. Essa moça ficou 1 ano sem ir ao trabalho, em tratamento de saúde, e tentou suicídio no mínimo 3 vezes. Nossa. Tudo em decorrência do trabalho. Do trabalho. Olha como é sério A isso. gente pensa, a gente costuma sempre ser preconceituoso, né? Infelizmente, você falava, Duda, em machismo. Nós temos uma sociedade estruturalmente machista, racista e homofóbica. Eu não vejo isso como uma opinião, eu vejo isso como um fato. Não é? Nós temos uma sociedade estruturalmente racista, machista e homofóbica. E a gente tem que se policiar, fazer o autocontrole, né? E ficar pensando, poxa vida, onde é que eu estou sendo machista? Opa, eu falei isso, ou então pensei isso. Será que esse pensamento é machista? A gente tem que ficar se controlando, porque, como eu disse, é estrutural. É isso aí. E aquela coisa que é estrutural é meio que instintivo, tá dentro da gente, e a gente costuma justificar o machismo, justificar a homofobia, justificar o racismo. Isso. Né? E eu lembro dessa moça que tentou suicídio, como eu disse, no mínimo umas 3 vezes. Ela criou um ranço, uma aversão, assim, uma ojeriza ao chefe dela. Nossa. E o chefe respondeu a processo administrativo porque ele, poxa vida, ele perseguia, assim, ele dava bom dia para todo mundo, não cumprimentava ela. Sempre os serviços mais difíceis, mais pesados ou mais constrangedores, ele designava ela para fazer. Ele fazia piada machista na frente dela. E essa moça foi criando problemas. Eu não, como eu disse, eu não sou especialista, mas ela apresentou sintomas assim muito curiosos, muito estranhos, como era uma diarreia frequente, ela uma insônia, né? Não conseguia dormir de jeito nenhum. Ela tinha medo de tudo, vivia trancada em casa, e depois de passar por tratamentos, ela acabou descobrindo que isso era em decorrência do trabalho e especificamente dessa pessoa. E aí, nesse caso, Ele era o chefe dela. Gerou uma fobia, né? Uma fobia social, uma fobia... Foi, sim. Pânico, uma fobia, enfim, né? Várias coisas, uma ansiedade ou uma depressão, ou os dois juntos, né? Várias coisas que a gente pode colocar. Interessante é que é visível, né? Você identifica pessoas doentes com facilidade, né? Até no olhar. Porque vai mudando, o corpo fala, né? A gente costuma dizer que o corpo fala, né? Então, você vai somatizando tudo aquilo, uma hora tem que sair. E aí sai como? Se você não fala, se você não faz terapia, se você não procura um profissional, vai sair em forma de doença, em forma de insônia. Os sintomas, né, vão aparecendo. E se você não trata, chega até, infelizmente, a tentativa de suicídio. Então, precisa tratar, precisa procurar ajuda, né? Viu? Tem um alerta ali, tá? Não tô legal, tá acontecendo alguma coisa, procure ajuda, né? Porque e quem tá junto também, porque quem tá junto observa, né? A mudança de comportamento. Sim. Então, tá junto, vê uma mudança de comportamento. Não, essa pessoa não é assim. Vamos conversar, vamos atrás de alguém, vamos procurar ajuda, isso é muito importante. Importante. E o que eu ia perguntar era assim, conseguiu o laudo, vocês entenderam, o que a procuradoria faz? Qual o trâmite, né? O que acontece? Ótima pergunta. O funcionário, alguma coisa está errada. Ele não está indo trabalhar, ou ele está indo, mas está fazendo uma espécie de uma greve branca involuntária. Ele vai para o trabalho, mas não desempenha suas funções. E é o superior quem encaminha para a procuradoria dizer, esse funcionário está assim, assim, assado. E assim aconteceu com essa moça, por exemplo. Ela ficou 30 dias sem ir ao trabalho. Está escrito na lei que se você ficar 30 dias sem justificar, você pode ser demitido. Isso configura um negócio chamado abandono de emprego. No serviço privado também está escrito isso aí, lá na Consolidação das Leis do Trabalho, na CLT. Nós recebemos esse processo com as informações e os documentos, mas só em termos intimado, que é assim que diz a lei. A gente notifica o servidor, ele vem até a gente, apresenta as razões dele,
e de acordo com o que ele fala, com as perguntas que a gente faz, nós fazemos os encaminhamentos. Quando essa moça veio para conversar com a gente, era muito visível que ela não estava bem. Ela estava muito mal. E ela trouxe um laudo, aí nos mostrou esse laudo, e esse laudo falava da síndrome de burnout. Ela mal conseguia formular frases, né, diante da gente, estava muito, muito mal mesmo, chorava bastante. Descontrolada, né? Emocionalmente descontrolada. O cognitivo já estava comprometido também, né? E para confirmar o laudo particular que o funcionário traz, aí a gente encaminha para a perícia oficial. A perícia oficial são médicos concursados do município que fazem a perícia na pessoa, nesse caso psiquiatras, e chegam a uma constatação de que, de fato, aquele funcionário não tem condições de desempenhar as suas funções até que se submeta a um tratamento médico e atinja a sua recuperação. E graças a Deus, essa moça hoje voltou ao trabalho, não no mesmo, e claro que não com o mesmo chefe. O gatilho dela estava ali, né? Não tinha como. Eu fico até me perguntando, só por curiosidade, eu acredito que nunca mais ela vai conseguir se relacionar com essa pessoa, né? Eu acho que não, né? Provavelmente Ela não. tem que riscar da vida dela. Tem, porque ele vai ali acionar gatilhos nela, né? Então não vai ser bacana, não vai ser legal. Toda vez que ela encontrar com ele alguma coisa... A não ser depois de muito tempo bem trabalhado, mas assim, é algo que eu acho que não é saudável, né? Para ela. Então, como não é uma pessoa que ela precisa conviver, então a melhor coisa é realmente afastar. É assim, tchau, né? Siga o seu caminho que eu sigo o meu e é isso, né? Mas você estava falando sobre a pandemia, que houve um aumento muito grande. No mínimo, gente, dobrou, no mínimo. Caramba. Quase que triplicou. Nossa. O nosso trabalho está muito intenso nessa parte aí. São muitos funcionários respondendo por abandono de cargo, pela síndrome, pelas discussões. As pessoas estão com um pavio muito curto ultimamente. É impressionante como os ambientes de trabalho não são mais os mesmos no pós-pandemia. Isso eu tenho constatado no dia a dia. E aí? Como que vocês estão fazendo com isso? Como você disse que aumentou a demanda e tal. Como que tá sendo isso? Tu só tá fazendo pergunta boa hoje. Bem pertinente. Muito pertinente. Hoje, vocês entenderam. Enfim. Na vida pessoal não é assim. Olha só, eu senti um negocinho. Eu entendi que na vida pessoal, Paulinha, você não faz pergunta. Eu vou até tomar uma água aqui. Né? Seu negócio é conversar com ele aqui dentro do estúdio. Sempre marque aqui. Eu vou relevar. Funciona melhor. Sabe aquele assunto lá? Aquele assunto polêmico, eu tô achando que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Não, vamos aí ela vai fazer a pergunta certinha. Vai ser assertiva, né? Será assertiva. Se a gente sair daqui do estúdio, ela vai começar Eita, Não vai dar certo. Sabe? Não vai. Gente, isso é bullying. Gente, tá claro que isso é bullying. Estevão, coloca aí em cima, ó. Bullying, entendeu? É bullying. Enfim. Vamos voltar ao assunto, né? Não vamos continuar. Eu não sei, mas a questão da pandemia, do aumento né? Peraí, ela perguntou. Aí ela perguntou como é que faz. Como é que faz? Tá, lembrei. Olha só, boa pergunta. Eu sou um profissional da área jurídica, né? Eu trabalho com o direito, com a ciência jurídica, que apesar de muito técnica, e tem aquela parte do, tá escrito aqui, do jeito que tá escrito, você vai seguir como que nem um manual de instruções. Mas tem a parte subjetiva da coisa também, né? Quando qualquer... Quem estiver nos assistindo, qual é a câmera que a gente olha? Eu olho para cá. Quem estiver nos assistindo e for da área do direito, ou estudante ou profissional, pode muito bem confirmar isso que eu estou dizendo. Existem N disciplinas, matérias, que deixam a ciência jurídica, o direito, assim, de uma forma mais aberta, né? Para você entender como é que funciona o direito no seu dinamismo, e não somente na sua tecnicidade. Apesar dessa tecnicidade que a gente tem com o direito de, tá escrito aqui na lei, o funcionário chegou, ele não está indo para o trabalho, então está escrito que ele tem que ser demitido, está escrito que ele tem que ir para a perícia e tal. Apesar de tudo isso,
mas nós somos seres humanos, né? Todos nós somos, não importa a profissão que a gente exerça. E não tem como não se sensibilizar, a não ser que você seja muito insensível, né? E eu comento com a minha equipe, que é, graças a Deus, eu adoro trabalhar com mulher, porque nós somos diferentes, né? Nós somos diferentes. Eu acho muito interessante a gente trabalhar com alguém que tem uma mente diferente da nossa. E a mulher tem o seu jeito sensível e mais detalhista de ver as coisas. E eu sempre comento com as meninas o seguinte: olha, gente, vocês viram essa moça que saiu daqui agora? E aí cada uma dá a sua opinião e a gente começa a trocar uma ideia. E como é que eu lido com isso, Paulinha? Eu lido com isso com a responsabilidade de ter que entender mais o outro, de ter que aprender mais sobre a coisa. Tanto que, se eu for abrir aqui o meu celular agora, que o celular é sabidinho, né? Ele é inteligente, ele vai naquilo que a gente busca, né? Se a gente buscar um monte de coisa bacana, vai aparecer um monte de coisa bacana quando a gente dá para abrir o celular. Se a gente buscar só um monte de porcaria, só vai aparecer um monte de porcaria também. E no meu celular tá cheio disso aí, de terapeuta. Eu sou apaixonado, eu sou fanzaço da... Eita, fugiu agora. Psicologia. Sim, mas como é que é o nome? Não, como é o nome da psiquiatra lá? Ana Beatriz Barbosa. É Ana Beatriz 11, se eu não me engano, o eu acho que Instagram isso dela. aí. É uma psiquiatra. É. Gente, aquela mulher é show de bola. Eu amo. Tu conhece também? Gentíssimo. Não. Não tô lembrada. Ou então conhece. É o do cabelinho aqui. Isso mesmo. O cabelo aqui. Ela tem TDAH, tem um vídeo dela que ela conta a história dela, de superação, de tudo. Muito legal. Muito legal. E depois que eu comecei a entender melhor que nós somos meu Deus do céu, a nossa mente, a nossa cabeça, né? Não me refiro à parte estrutural, cérebro, cerebelo, essas coisas não, mas o que tem dentro, né? Que é a mente. Funcionamento. É o funcionamento, é isso aí, funcionamento. É uma coisa muito complexa, muito complexa. E a gente precisa entender acerca dessa complexidade, ou pelo menos mergulhar nela para ir ali, né, um passinho de cada vez, conseguindo compreender o próximo. E é isso que eu tenho feito, tentar compreender aquelas pessoas que estão ali diante de mim. E tanto que, eu estava te dizendo em off, antes da gente entrar aqui, tem pessoas muito próximas minhas, não só no trabalho, mas na família, que, mais uma vez, o mesmo tema, Duda, no pós-pandemia, desenvolveram doenças, tiveram que se afastar do trabalho e até hoje estão com sequelas. Eu tenho uma pessoa muito próxima minha que foi diagnosticada e eu lamento dizer que até hoje ela nunca mais foi a mesma. E por causa de quê? Do trabalho. E é funcionária pública também. Nossa. E no caso... Isso é triste pra caramba, gente. É muito tenso. E a procuradoria, a prefeitura, enfim, não tem nenhum programa, nenhum projeto de saúde mental com os funcionários? Vocês já pensaram nisso? Preventivo, né? Algo exatamente. preventivo. Porque precisam, né, falar o que está acontecendo, trabalhar. Se tem tantos casos assim, ou se apareceu agora, né, deu um boom, acho que está na hora de ligar uma chavinha e ver o que a gente pode fazer. Há um projeto? Sim, há, mas eu não tenho especificidade, não tenho propriedade para afirmar, porque se trata de outra pasta. É da Secretaria Municipal de Assistência Social. Aí lá existem os profissionais, psicólogos e psiquiatras, que desenvolvem, sim, N trabalhos nesse sentido aí. Eu não sei exatamente se tem, Paulinha, para essa parte aí da síndrome de burnout ou do melhoramento das relações no ambiente de trabalho, mas acho que deve ter, sim. Sem falar que fora do âmbito da administração pública municipal, existem outros órgãos também que desenvolvem trabalhos nesse sentido. Aqui em Campina Grande tem como é que chama? É o Seraste. Eu acho que é Seraste. Eu não sei exatamente a sigla, mas é um centro do Ministério do Trabalho, é um órgão do Executivo Federal, que trata de pessoas sequeladas do ambiente de trabalho, sequeladas do ponto de vista de transtornos mentais, não é sequelado de acidente físico, não. Né? E tem também um órgão do Ministério Público do Trabalho,
Ministério Público do Trabalho, que fica ali no Complexo Judiciário, e esse órgão fica lá na zona oeste da cidade, ali pertinho da rotatória do Santa Rosa. Eu acho, deixa eu ver como é que é o nome, não sei também, é muito em sigla, mas que tem sim, tem sim, e tem que ter, né, gente? A gente precisa desenvolver isso aí. Hoje a gente tem que ter esse cuidado com a preocupação antes da doença psicológica chegar, né? Então tem que ter um preventivo. Eu acho que a gente tem que investir muito nisso, no preventivo, né? Em todo lugar, no trabalho, na família, né? Na escola, pré-ENEM, pré-concurso. Vixe, nem fale. Nem fale. Tem alguma dica aí para quem vai para os concurseiros de plantão? Ah, sim, eu tenho uma dica importantíssima, olha só, que eu aprendi recentemente, tá? Para você ser aprovado, eu fui aprovado em alguns, ainda não estou onde eu quero, já bati na trave muitas vezes, tenho batido frequentemente, é um processo, não é um processo simples, é um processo bem complexo, mas eu tenho uma dica, a dica é para você não parar, tá? Se você começou, não pare, porque só não passa quem parou. E outra coisa, gente, nós temos que tirar da cabeça essa ideia de que quem é aprovado em concurso público é aquele Stephen Hawking, sabe, superdotado, que tem habilidades intelectuais extraordinárias. Não é isso não. Concurso público são duas palavras muito simples, mas, claro, colocá-las em prática é que não é fácil. É disciplina e método. Disciplina e método. Tanto que tem um monte de gente que é aprovado em concurso. Por quê? Porque conseguiu convergir a disciplina e o método, mas depois que chegou lá e tomou posse, e vestiu a roupa e começou a trabalhar de fato, ele ou não se identificou com aquilo, ou não conseguiu compreender a responsabilidade que colocaram nas mãos dele. E acaba se transformando muitas vezes em profissional medíocre. É o que a gente encontra por aí. Na área do direito, por exemplo. Nos últimos anos, nos últimos meses aí, né? Quantas decisões judiciais, quantas bobagens, quantas trapalhadas, né, que o Poder Judiciário e o Ministério Público e advogados fizeram, mesmo e apesar do teórico gabarito que tinham, né? Da teórica competência que tinham, competência no sentido de capacidade. A gente falou sobre machismo aqui hoje, e em se tratando desse caso, eu não tenho nenhuma ressalva em poder citar o caso mesmo e citar os nomes. O caso da Mariana Ferrer, a moça que foi violentada sexualmente, mas que acabou virando autora do crime de incriminar, né? Aquela coisa que, essa menina foi pra festa, olha como é que ela foi, né? Olha como era que ela estava vestida. O cara levou ela lá para o quartinho, para o escurinho, e ela agora vem dizer que foi estuprada. Que história é essa? E isso tudo, essa aberração machista, chancelada por um juiz, um advogado e um promotor, né? Pessoas que, teoricamente, como eu estava dizendo agora há pouco, preparadas para isso. Né? Preparadas para isso. Então, além da dica do método e da disciplina, para quem está estudando para concurso, para quem já fez, para quem já passou, mas quer passar em outro melhor, é entender se realmente aquilo que você está buscando combina realmente contigo. É né? o que você quer. É o que você quer. Porque não é só você passar no concurso, né, ter a estabilidade garantida e o dinheiro entrando e não estar feliz onde você está. Então, quando você não está feliz onde você está, você não vai ser um bom profissional. Né? Então, vamos ser bons profissionais nas nossas escolhas, fazer escolhas corretas, né? Que eu acho que cada um tem suas facilidades, né? A gente se identifica em alguma área. Então, temos que ter esse alerta para isso, para a vida e para a profissão. Por falar nisso, tu mudou de profissão ou mudou de carreira, sei lá. Tu pretende convergir isso ou tu pretende deixar a pedagogia em off ou desistiu dela? Como é que é isso aí? Boa pergunta. Boa pergunta. Mas, assim, eu mudei. O convidado pode perguntar também? Pode. Claro.
Pode. Eu, até uns 2 anos atrás, eu pensava em mudar totalmente, deixar, né, a pedagogia de lado e tal. Mas tem coisas que a pedagogia me ajuda muito. Por exemplo, na parte de cursos, na parte de treinamentos, né, de intervenções que a gente faz. A pedagogia me ajuda para elaborar o tipo de intervenção, para entender didaticamente. Então, ela tá junto comigo com a psicologia. Não tem como. Eu não consigo separar. Muito pelo contrário. Ela me dá subsídios para melhorar a minha prática. Então, agora, psicologia escolar, que eu acho que você está querendo dizer, né? Isso aí, Não, eu não Não, pretendo ir para psicologia escolar, não. Eu pretendo atuar na clínica em outros Já lugares. tem todo o projeto de clínica, Isso. sócias. Nós somos sócios. Ah, é mesmo? Do futuro, né? Somos uma tá. sócia Sim, do tá. futuro. Sócia, A sociedade começou aqui no podcast. E começou aí... sócia de projeto, né? de E projeto. falando nisso, gente, Camila, esquecemos de falar que a Camila não está aqui hoje. Mas eles perceberam, Eles né? perceberam, mas assim, a gente sempre Perceberam. fala, né? É. Mas Camila está trabalhando, por isso que ela não está aqui Alguém hoje. tem que trabalhar. Aqui nesse podcast, alguém Alguém tem que precisa trabalhar. E você, Duda, também mudou de carreira? Sim, né? Mudou também? Sim. Eu trabalhava no comércio Uhum. com meu pai, né? Mas aí depois fiquei só para a família, criar os filhos e entrei na psicologia para agora tomar meu rumo na psicologia, Ah, né? que bacana. Mas ela é formada em contabilidade também, É. então já é a segunda Ixi. formação dela também. E Então, e aí ela vai ajudar na contabilidade, né, para os nossos negócios Pois é. também. Eu acho. Contabilidade com psicologia é só dar certo se for assim, né? Para ajudar É. a fazer as continhas, Pras as receitas, né? Pois Isso. é. Ela é muito boa nisso, inclusive. Inclusive. Mas são projetos, são coisas para o futuro, né? Pois que a é. gente vai alinhando aqui. Eu acho que a gente evolui mudando. É. A gente precisa mudar. A gente Nós evolui mudando. somos, né? Nós somos Seres, assim, mutantes, constante né? Como mudança. nós estamos em mudança constante, né? Isso inevitavelmente. E aí, quando você percebe que precisa, né, e que é bom, eu acho que quando você toma coragem, né, e muda, porque estamos com constante mudança, mas assim, tem gente que sabe que precisa mudar, tem as ferramentas, mas não tem coragem, né, e aí fica estagnado, e aí fica sofrendo também, vem as outras coisas, e você vai somatizando e tal, e vem a ansiedade, vem a depressão, porque você não consegue mudar, não consegue dar o primeiro passo. E quando você consegue fazer isso, ou vá buscar ajuda, nossa, sua vida fica tão mais prática, tão mais fácil. E a convivência com o outro também, né? Você me conhece há quantos anos? Há mais de 15 anos, né? A gente se conhece. Isso aí. Você conheceu a Paulinha de antes e a Paulinha de agora? Teve mudança depois da terapia? Que eu comecei a fazer terapia. Teve mudança, Paulinha? Não. Nem um pouquinho, né? Não, né? Eu tô achando que você quer fazer psicologia. Não é? Eu acho Eu não também. descarto, não. Ah, Eu Mas acho não faz que... terapia, tu acredita? Que não faz terapia? não pode. Não, eu também não fazia, não. Mas... Mas agora depois faz. que entrei, né? Voltando um pouquinho mais ainda dentro aí do contexto, um negócio que eu comecei a observar bastante depois desses processos onde eu tenho trabalhado com os funcionários cheios de problemas e transtornos mentais e com a saúde mental debilitada, eu sempre tenho observado isso, é aquela coisa da dificuldade de você lidar com as diferenças. Eu sempre observo que a origem desses problemas todos é você não respeitar o próximo, não entender a diferença, não entender que fulana ela é mais lenta e aquilo não é um defeito, é uma característica. Ou que fulano ele fala alto porque aquilo é uma característica dele também, aquilo é o jeito dele. Então você não tem por que ficar com ranço do fulano porque ele fala alto, sabe? São coisas tão pequenas que se originam disso aí, da dificuldade de compreender a diferença, de não observar o outro como, poxa vida, ele é outra pessoa, né? E se ele é outra pessoa, ele não vai ser eu nunca, né? Isso, E a gente leva isso, não é só para um ambiente de trabalho, não é para a vida, né? Infelizmente, a gente não tem essa facilidade de entender o outro. Nós temos muito pelo contrário, a gente tem uma facilidade muito grande de
não admitir quem não é igual a gente. Isso, né? é porque acho que o ser humano tem aquela mania de dizer assim, a minha ideia tá certa, como eu faço tá certo, como eu penso tá certo. Então, se o outro pensa diferente, tá errado, né? É isso aí. Então, a gente tem que realmente se conhecer e conhecer os outros, né? Saber que somos pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com características diferentes. E a gente saber respeitar um outro, porque a convivência só funciona quando é assim. Eu e Paulinha somos diferentes em algumas coisas, somos muito parecidas em outras, mas não é porque o que ela é diferente de mim é porque ela está errada ou está certa e eu estou errada. Não. Somos diferentes. Então, precisamos realmente respeitar o outro, né? Entender o outro, compreender o outro, né? E estar, assim, à disposição para ajudar. Infelizmente, eu tenho visto, eu lembrei agora de um caso de uma conduta de injúria racial no ambiente de trabalho, através de termos utilizados, meu Deus do céu, na época das nossas bisavós, na época do início do Arcaico. século, aquela coisa de, ele faz isso porque ele é negro, só podia ser um negro. Não é? Isso é, gente, uma expressão, de uma, assim, de uma gravidade, de uma pequenez, não dá para você ler uma coisa dessa e dizer, meu Deus do céu, isso aconteceu mesmo em 2022? E você está sendo generoso, eu acho, né? Porque eu já escutei coisa pior, né? Infelizmente. E, infelizmente, alguns avanços que nós tínhamos obtido, nós estamos vendo retroceder nos últimos anos, meses. A nossa paciência, eu já falei sobre isso aqui hoje, o pavio está muito curto, a gente está ficando cada vez mais. Ontem eu presenciei uma briga no trânsito por uma bobagem, assim, uma coisa, tipo, o cara estava esperando a vez dele, aí o outro não cedeu a vez, eles saíram, cada um de dentro do carro, e eu estava prestes a presenciar uma tragédia, tipo um homicídio ali. Nossa. Para a gente observar como os nervos estão sempre à flor da pele, e tudo porque a falta do respeito, né? Não conseguir entender e admitir e assimilar as diferenças. A Ana Beatriz fala muito sobre isso aí. Eu lembro muito quando ela falava sobre o preconceito. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. O preconceito com os transtornos mentais. Sim. Eu não tenho... Olha só que interessante. E eu vejo isso lá na Procuradoria também. Quando um funcionário ele está respondendo a um processo administrativo e ele vem para a audiência para ser ouvido. E aí, hoje em dia, não dá para esconder mais nada de ninguém. Né? Quando ele vai entrando ali, todo mundo já sabe. Olha, esse cara aí, ele surtou no ambiente de trabalho, ele xingou a chefe dele. Esse cara daí, esse daí é doido. É assim que as pessoas falam. Né? Então, ninguém é discriminado porque tem diabetes. Isso. Não, e diabetes, poxa vida, se não for a pior de todas as doenças, ela está assim no top 5, no mínimo. Né? Uma doença terrível, gravíssima, que, claro, tem a sua... eu não sou especialista, mas assim, pelo pouco que a gente sabe, tem a parte da carga genética, né, que a gente tem a diabetes hereditária, mas bons hábitos, né, de vida podem combater aquilo ali. Ou seja, estável, né? Mas mesmo assim, pessoas que não têm bons hábitos e são diabéticas, ninguém nunca as discrimina. Olha, vai passando diabético ali. Nunca. Não é? Ó, o hipertenso. Não, olha, o hipertenso. Bom, Duda, boa. Diabetes, hipertensão, sei lá, outras doenças aí, mas a pessoa tem síndrome do pânico. Olha aquela menina, coitada daquela mulher. Olha só a cara dela, olha o jeito dela. Nós temos que evoluir muito ainda com relação a isso, com relação à saúde mental. Aceitar
que os transtornos da mente, eles são humanos. Nós todos Isso. estamos sujeitos a isso, gente. Né? Acontece, não escolhe classe social, não escolhe idade, raça, religião, Isso. nada, É. né? Acontece com todo mundo e tem tratamento para isso, como tem para o diabético, para o hipertenso, né? A gente sempre bate na tecla aqui. São transtornos, são doenças e tem tratamento, né? E tem como mudar. Agora precisa procurar ajuda. A psicologia tá aí para isso, a psiquiatria tá aí para isso, né? Tem que tomar o remédio, tem que fazer psicoterapia. Quem não faz, tem que fazer, né? quem não Quem é faz. resistente a fazer É terapia. importante, é importante. É importante, sim, porque ainda tem um grande mito, sabe, Paulinho? Que fala assim, a psicologia não tô doida, pra quê? Ou o claro que mito também de, poxa vida, tem tudo, tá em depressão por quê? Surtou por quê? Você tem tudo, tem uma boa família, tem... Entende? Não, você tem Deus, você não pode fazer isso, você tem Deus. Sabe? Pois E não é. é por esse caminho. É isso aí. Todo mundo passa por isso. E não é uma coisa nova, é porque antigamente não tinha estudos, né, da neurociência, não havia estudos disso, as pessoas também tinham os mesmos problemas, só que não tinham nomes para isso. Não havia tratamento. Então, antigamente existia, eu acho que é porque eu sou nova, né? Mas assim, meus pais, meus avós, com certeza tinham pessoas ao redor que eram mais tristes, que são os depressivos, Sim. né? Que tem transtorno de depressão. Sim. Que tinham os transtornos, tinham as coisas, só que eram... E que hoje tem gente que tem e você não identifica. Tem Aham. muita gente que tem um transtorno e quem convive não sabe. Você tem alguém próximo que tem um transtorno que você só sabe porque você é próximo, mas os outros não saberiam. Eu tenho pessoas conhecidas Uhum. que são próximas, que fazem acompanhamento psiquiátrico, psicológico, mas que para os outros as pessoas não fazem ideia que a pessoa tem aquele transtorno. Então, só sabe quem está junto. Então, antigamente tinha isso, mas quem estava fora não via. E hoje está sendo diagnosticado, hoje está se mostrando tratamento, tudo. Mas eu acho que assim, é porque está muito recente. Mas a gente tem que desmistificar isso. Né? Saúde mental é importante, saúde mental tem que ser trabalhada, tem que ser tratada. E não é uma coisa que foge às pessoas normais, né? O que é normal, o que é patológico, né? Então, a gente tem que enxergar realmente com outros olhos, tem que olhar com naturalidade, tem que ter uma empatia e tem que ter esse cuidado com o outro e de ajudar e de assumir, eu não tô bem, eu tive já depressão, né? E eu saí da depressão, né? E hoje, graças a Deus, eu tô bem. Nossa, que E bacana. muita gente tem e as outras pessoas não sabem. Mas você foi para psicologia já depois de ter superado isso? Não, eu estava em depressão quando eu fui para psicologia. Quando eu comecei a fazer psicologia. Era o único ambiente que me motivava a sair da cama. Que bacana. Era ir para a faculdade. Que maravilha. Era. Eu em casa, eu não tinha vontade de sair, não tinha vontade de ver ninguém. Eu ficava na cama, mas assim, o que me motivava, o que me fazia sair da cama era ir para o curso de psicologia. Que bacana, Duda. É isso aí. E fui trabalhando, fui tratando e glória a Deus, estou aqui. Muito legal. Eu posso dar duas dicas que eu lembrei aqui agora para o pessoal que está assistindo. Um filme com a Glória Pires, maravilhosa. Talvez a maior de todas as atrizes que nós temos. Nise, Elogio à Loucura. O filme trata acerca da primeira mulher que se destacou na psiquiatria no Brasil. É um filme baseado numa história real. E ela começa a adotar práticas alternativas para tratar transtornos mentais. Que nós sabemos das atrocidades que eram cometidas. Isso, Não é? Choque elétrico. Terrível. Lobotomia. Terrível, O terrível. que é lobotomia? É o início da psiquiatria, era um dos testes, eles furavam aqui, né, nessa parte do lobo pré-frontal, né, aí eles desgastavam o cérebro, então, aí algumas pessoas ficavam sem falar, quem dava muito problema, quem eram os loucos mesmo, aí ficavam quietos, mas por quê? Porque perdiam as funções motora, Caramba! Cognitivo. É interessante, gente, vocês sabem melhor que eu, muito melhor que eu, a psicanálise é do início do século XX, né? Só faz, meu Deus do céu, um pouquinho mais de 100 anos só.
E a psicologia, então? Meu Deus do céu, a psicologia é da década de 50, É né? muito nova, muito recente. Por isso que Meu muita gente não Deus. tem conhecimento ou a gente começou a falar muito mais depois da pandemia, que teve um boom de depressão, de suicídio, de ansiedade, né? Então as pessoas começaram a procurar a psicologia, a terapia em si, mas antes era uma coisa. Você faz terapia? É por aí. Assim, você vai no psicólogo, né? Tinha esse tabu. O Hoje primeiro não. curso de psicologia aqui no Brasil foi em 1962. É. Imagina. Loucura Daqui que o isso, pessoal gente. se formasse Meu e Deus começasse do a céu. atender. É muito novo. É muito muito Como recente. é novo, meu É. Deus. muito recente. Por Então tem isso muita coisa que- pra gente explorar ainda, pra É. conhecer, pra estudar. Por isso que as futuras gerações é que terão grandes desafios de já pegar a coisa, terão grandes desafios, mas vão pegar a coisa meio que encaminhada, né? Já nos trilhos, isso. não é? E muitas Mas descobertas, as nossas né? gerações, não, a gente sofreu bastante com um montão de coisa, né? Com um montão de coisa que hoje os profissionais das ciências que vocês fazem parte condenam completamente, né? E não admitem isso. A outra dica é uma novela eu não sei se é do Benedito Rui Barbosa, eu não sei exatamente, mas é da Glória Pires quem fazia ela no comecinho. Eu ainda guri, criança, peguei a reprise, mas eu não sei se peguei a original. É Direito de Amar. Na novela Direito de Amar, tem lá uma personagem que tinha transtornos mentais. Como é que ela era cuidada? Como é que as pessoas encaravam? Era um quarto escuro, assim, era uma mansão, e ninguém podia entrar lá. Olha só. As crianças não podiam ter acesso a ela, as pessoas não podiam conversar com ela, porque senão pegavam a doença. Olha uma crítica Gente, aí, né? isso não Da é... realidade. Mas era o desconhecido, A né? teledramaturgia brasileira é riquíssima e aborda temas assim fabulosos, né? Desde muito tempo que a gente tem visto isso. Tá aí Pantanal, né? Que não deixa mentir. Ô, Paulinho, e então, pra gente ir fechando, me fala Já? fazer o É quê, que não né? tem, não tem Fazer o quê? não tem aquele negócio do Jô Soares. Toca aí, Estevão. Vai, repete, a gente faz. Sonoplastia, vai. Caminhando, né, gente, pra finalizar, vamos dar um funcionário público que percebe, né, que está sendo assediado, ou não tá legal, vai acontecer alguma coisa, quais os caminhos que ele deve procurar ajuda? Não esperar adoecer, né? Como é Isso, que o que já... que ele pode fazer para se proteger e tal? Como é que funciona isso? Além da ajuda médica, né, que essa Isso. não é a minha parte, ele tem que comunicar imediatamente à Procuradoria-Geral do Município, que é um órgão isento. É um órgão que não atua em relação direta com a com a autoridade hierárquica de cada setor da cidade, das secretarias, os órgãos, os demais ambientes. Se ele fizer contato direto com a Procuradoria-Geral do Município e o assediador, o machista, o racista, o chefe chato lá, ele tiver diretamente relacionado com o problema, nós haveremos de apurar o fato, chamando essa pessoa para responder na forma da lei. Você não pode, você que é funcionário público, ou do setor privado também, seja do município, seja de outro ambiente, você não pode esperar e deixar com que a coisa vá aumentando porque não melhora, não se resolve. O indivíduo que ele é o opressor e o oprimido, né, do Paulo Freire. O opressor, ele nunca vai se cansar de oprimir. Ele tem sanha, ele tem sede, ele se alimenta da opressão. Então, quanto mais tempo você ficar sob os auspícios, sob o comando e sob essa batuta daquele cara que está oprimindo, daquela chefe que é perseguidora, que está fazendo mal para ti, quanto mais tempo você passar, pior você vai ficar. Pior vai ficar a sua saúde mental e tomara, né, oxalá que você não chegue ao mais grave da situação, desses transtornos, como a gente já falou aqui,
que é o suicídio, né? Uma palavra que a gente tem até que abolir. Essa coisa não era nem para existir no nosso meio, né? Não era. Infelizmente está crescendo e muito. Essa foi a melhor pergunta que você fez, viu? Opa, ela também. Né? Eu Tá adoro. vendo aí que... Não, Bullying. vamos Eu fazer gente, vou para a procuradoria. nós vamos podcast conversar e com a fazer. Paulinha só Só aqui aqui nesse dentro. estúdio. Gente, me senti agora. Gente, o pessoal vai Estevam- perguntar. o O Estevam pessoal tá vai rindo, ó, tá? perguntar como é que é Paulinha fora das Estevam câmeras. tá rindo ali, tá. Meu Deus do céu. Vou fazer a última pergunta, tá? Pra gente encerrar de verdade. Enfim, mas... Tá. Até esqueci, tá vendo? foi. Mas olha só, então, você que vai prestar concurso, que pretende entrar numa carreira, seja, né, na área do judiciário, enfim, tal, lembre-se, tem fiscalização. Não é casa da mãe Joana, não. Não é Paulinha. É isso aí. Não só tem fiscalização, como você também tem que entender que você vai encontrar um monte de pé no saco, um monte de gente que vai te desrespeitar, que não vai te entender, que não vai te aceitar. Você tem que estar pronto para se defender nessas situações. Isso tudo em nome da tua saúde mental. É isso aí. Maravilhoso papo. A gente falou sobre, nossa, um dos grandes gênios que nós tivemos e perdemos nos últimos dias, né? O Jô Soares. Sim. Não é? É. Que eu lembro de entrevistas assim, pronto, eu conheci a Ana Beatriz Barbosa através do Jô. Do Jô. Um monte de coisa, né? Nós conhecemos através daquele cara, né? Ele tinha uma coisa que mais me chama a atenção em alguém, assim, do ponto de vista de virtudes. Era uma inteligência eclética. É. O Jô Soares conseguia conversar com o Neymar sobre qual era a melhor função dele dentro do campo. E quando acabava a entrevista com o Neymar, se entrasse lá um compositor de música clássica, ele saberia conversar com o cara também. Era ele muito inteligente. Muito Era uma inteligente. coisa assim, muito distante, né? Muito legal. fora da curva. É. É isso aí. Paulinho, muito obrigado. Foi maravilhoso o nosso papo. Passamos por vários lugares, inclusive Foi. por bullying, né? Deixa claro. Não, mas aqui, Enfim. mas isso foi para mostrar como é que as coisas funcionam, gente. A gente tem que entender. Tem que a gente- entender. é. Tá, tô tentando entender. Eu tô lembrando do vestido amarelo ainda. Olha essa do vestido amarelo. Você acredita que eu olhei pra ele, né? Enfim. Mas muito obrigada. Foi muito bom, isso aí. realmente. Muito estar obrigada, aqui, Paulinho. né? Suas considerações finais? Eu sou fãzaço de vocês, já acompanhei alguns dos podcasts. Sigo também o perfil e eu sugiro para que você faça o mesmo, tá? A gente tem que se alimentar de bons conteúdos, porque as más informações, as fake e as coisas tóxicas, elas estão se disseminando cada dia. A gente tem que buscar sair fora dessa parte aí, buscar sempre o que é bom, tá? Continuem com esse trabalho e eu não tenho nenhum senão, nenhuma ressalva em fazer de que vocês serão e já são excelentes profissionais. Muito Obrigada. obrigada. Muito obrigada. É isso aí, gente. Tá vendo? Faça como o Paulinho. Nos sigam nas redes sociais, vão lá no YouTube, no Instagram. Críticas, dúvidas, sugestões, estamos abertas, não é, Duda? Pois é. Estamos sempre aqui, porque a gente é diferente. Mas nosso papo é em mente. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.